Bom dia, terceiro ano. Vamos começar as principais características dos países emergentes, tá? Rússia e tigres asiáticos, né? Na aula passada, a gente falou de China e Índia, e hoje eu vou falar de Rússia e tigres asiáticos, né? E posteriormente a gente vai falar de alguns outros, tá? Vai ser um bônus, porque no livro de vocês só tem falando, na verdade, de Rússia, Índia, China e os tigres asiáticos, mas eu vou falar um pouco mais também de outros, tá bom? Aí eu estou no capítulo 6, páginas 148 a 151. Eu tenho um representante aí da Rússia, né, que é o presidente, o Vladimir Putin, né, o Putin, né, que o pessoal fala. E eu tenho aí a imagem dos tigres asiáticos, tá? Então vamos iniciar pela Rússia, tá, pessoal? A Rússia é oficialmente Federação Russa, ou Federação da Rússia. É um país localizado no norte da Eurásia. Ele pega Europa e Ásia, tá, em conjunto. Então, ele pega uma parte da Europa e uma parte da Ásia, porque é o maior país, né, em termos continentais. Ele tem aí mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Para você ter ideia, pessoal, o Brasil ele tem 8,5 milhões. Então, olha a diferença, né, desse tamanho que a Rússia é, tá? Ele cobre mais de 1/9 da área da terrestre, tá? A Rússia também é o 9º país mais populoso, com 142 milhões de habitantes. E a densidade demográfica da Rússia é baixa, 8 habitantes por quilômetro quadrado. O do Brasil é um pouquinho melhor. O Brasil tem mais ou menos uma média de 14 habitantes por quilômetro quadrado. Transição para o capitalismo, né? A gente sabe que a Rússia é totalmente socialista, né? A Rússia participou da Guerra Fria. De um lado eu tinha a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Do outro lado eu tinha o capitalismo, que era representado pelos Estados Unidos, né? E a URSS, que era representante do socialismo. Só que em 91, né, eu tenho um colapso da antiga União Soviética, é o fim praticamente da URSS. E então a Rússia ela se torna a principal herdeira desse poder exercido pelos soviéticos, tá? E aí ela tem que enfrentar uma grande transição política e econômica para tentar aí ser capitalista, né, e se adaptar às novas realidades, porque a gente praticamente finaliza o socialismo, né, o mundo se torna capitalista, né, praticamente aí a partir de 1991. No plano político, tá, gente, eu tinha que, primeiro, eliminar o autoritarismo, porque eu tinha um partido único só dentro da Rússia. Eu tinha que estabelecer um Estado democrático, que são a característica do capitalismo, com eleições livres e uma pluralidade partidária, ou seja, eu ter vários partidos políticos, eu tinha só um. Isso era a primeira ideia aí no plano político. No plano econômico, o país promoveu uma drástica mudança para uma economia de mercado com privatização dos seus meios de produção. Qual era a ideia? Tirar todas as empresas que eram estatais e virarem empresas privadas, tá? Só que houve uma profunda crise nessa transição para uma economia capitalista, né? E eu vou explicar por quê. Eu tenho uma forte recessão econômica, pois a renda se concentrou na mão de poucas pessoas. Como eu fiz uma privatização das principais empresas do país, praticamente todas, a renda se concentrou na mão de poucas pessoas e o resto da população ficou muitos desempregados. Houve um aumento aí da fome, né? Queda da renda per capita, queda do PIB, aumento dos preços e do endividamento externo, né? A Rússia teve que pedir muito dinheiro emprestado também para tentar fazer essa transição para o capitalismo. E aí, pessoal, essa concentração de renda na mão de poucas pessoas prejudicou uma grande parte da população, tá? É claro que houve uma desconfiança dos investidores. Sabe quando um país está em crise, quando tem uma desconfiança dos investidores, esses investidores deixam de investir em ações aqui, por exemplo, no país, e vão investir em outros países, né? Então isso também prejudica muito o país, tá? E para você ter ideia, eles pediram emprestado aí, mais ou menos na década de 90, 22 milhões ao FMI. Pra você ter ideia, nessa época era o país que tinha mais pedido empréstimo ao FMI, eram os russos. Como é que foi a recuperação da Rússia, tá? Então, na década de 90 ela começa a melhorar e nos anos 2000 se consolida. Na década de 90, pessoal, eu tenho, né, já no finalzinho aí da década de 90, eu tenho abertura econômica ao mercado externo, desvalorização da moeda, o rublo, com estímulo à entrada de investimentos estrangeiros, melhora da sua produtividade e competitividade do setor produtivo, aumento das exportações. Qual foi a ideia então? Desvalorizou a moeda, houve uma desvalorização da moeda, que era o rublo,
eu abro o meu mercado para o mercado externo, tá? E eu começo a ter empresas estrangeiras no seu país, crescendo aí sim a economia do país, tá? Nos anos 2000, o país sai totalmente da crise e ele começa a se reestruturar. E aí é quando, a partir de então, dos anos 2000, é que a Rússia começa a virar um grande emergente, tá? Exploração de recursos energéticos, então eles têm uma grande exploração de recursos energéticos. Formação de um mercado interno, um mercado poderoso, um mercado que pudesse comprar bastante. Construção de oleodutos, a gente vai ver isso mais na frente. Desenvolvimento de telecomunicações, ampliação da transmissão da energia elétrica, né? Principalmente nos recursos energéticos, tá? A Rússia é muito forte, tanto no petróleo quanto no carvão, né? Que são dois combustíveis que se usam muito no mundo. Isso ajudou muito a recuperação da Rússia. Olha aqui para a economia, tá, da Rússia, como é que está essa economia, tá? A Rússia deve muito ao crescimento da sua economia aos seus recursos minerais e energéticos, tá? O território é muito grande, então um território muito grande, é claro que eu tenho uma variedade de minérios, uma variedade de recursos energéticos. E aí eu tenho, por exemplo, eu mostro nesse exemplo Montes Urais, né? Uma cordilheira de montanhas que ela fica fisicamente entre a Europa e a Ásia, ela divide fisicamente a Europa e a Ásia. Galera, esses Montes Urais, eles encontram muitos minérios, tá? Rica em bauxita, petróleo, carvão e gás natural, né? E aí favorece um grande parque industrial na Rússia. E também a Rússia tem grandes jazidos de combustíveis fósseis, né? Petróleo, carvão mineral, isso em bacias sedimentares, e nos escudos cristalinos eles também têm muitos minérios como ferro, carvão, bauxita, cobre, entre outros. Para poder a gente resumir, eles são muito ricos em petróleo, né? Muito rico em petróleo e muito rico em carvão mineral. Isso ajuda muito o seu país a se desenvolver. Por quê? São dois combustíveis que movem o mundo. Moscou, né, que é a capital, e São Petersburgo estão entre as grandes jazidas de carvão e petróleo. Então se explora muito essas duas cidades, né, que estão bem no centro da Rússia. Ela também tem um grande contingente populacional, tá? Tem muita população nesse local também, tá? A Rússia exporta essencialmente petróleo, gás natural, através de oleodutos e madeira, além de outros produtos. Para isso dispõe de uma intensa rede de oleodutos, gasodutos, além de milhares de quilômetros de hidrovias e ferrovias. 87 mil quilômetros de ferrovias, ele só perde para os Estados Unidos em tamanho de ferrovias, tá? Apresenta também um grande potencial hidráulico, apesar de só usar 6% desse potencial. No Brasil utiliza muito mais. Sua matriz energética principal está apoiada em recursos não renováveis. Isso é um problema por conta da questão da poluição. Petróleo 22%, carvão 13% e o gás natural 54%. Está entre as 10 economias do mundo, né? Então é uma economia emergente que vem crescendo aí bastante. Já teve períodos da Rússia crescer 7% ao ano, 6% ao ano, né? Hoje cresce um pouco menos, mas continua sendo aí um país emergente, tá? Eu tenho também a Rússia como uma grande potência bélica, né? Isso é bastante conhecido, né? Grande importância aí no cenário geopolítico internacional. Primeiro, tem uma grande potência militar, né? Um poderoso arsenal bélico. Ele perde somente para os Estados Unidos, né? Nesse potencial bélico, grandes ogivas nucleares, né? Herança da corrida armamentista do período da Guerra Fria. Então, durante o período da Guerra Fria, vocês devem lembrar, a gente teve uma corrida armamentista, né, e espacial, quase não sabe a palavra. Então a gente tinha uma grande corrida, né, para essas tecnologias, e aí a Rússia ficou, né, eu mostro aí duas imagens, né, grandes ogivas aí nucleares, tá? E outra grande importância que a Rússia tem, gente, é que a Rússia faz parte do Conselho de Segurança da ONU, tá? Isso é importantíssimo, que são 5 países apenas, eles estão desde o final da Segunda Guerra Mundial, e esse Conselho de Segurança é formado por esses 5 países, nunca mudou, né? Por exemplo, o Brasil tem um sonho de entrar nesse Conselho de Segurança da ONU, porque quem é do Conselho de Segurança da ONU, um membro permanente, ele tem o direito de vetar uma decisão, né? Por exemplo, uma decisão de guerra, uma decisão de outros países. Então ele faz parte do Conselho de Segurança juntamente com os Estados Unidos, China, Reino Unido e França. Cuidado, essa é uma dica importante, o Conselho de Segurança cai bastante em prova, tá? Quais são os problemas que a Rússia enfrenta, tá? Desigualdade social, com má distribuição de renda, parte do PIB fica em Moscou, que é a capital. Então, isso é uma característica que a gente já viu, pessoal, nos países emergentes.
a gente percebe que há uma grande desigualdade social. O país se desenvolve, mas há uma grande desigualdade social. Má distribuição da população em seu território, né? A gente viu que a maior parte da população fica em Moscou e em Pittsburgh, né? E o restante vai para a parte do interior, bem menos pessoas. Uso intensivo de energias não renováveis, número elevado de idosos, isso é um grande problema, tá? Esse uso intensivo de energias não renováveis, o problema é a poluição. O número elevado de idosos é o problema aí com a previdência, né? Eu tenho que repor a população, né? Eu tenho mais gastos com saúde, quanto mais idosos, mais gastos um país tem. Resistência em aceitar os homossexuais, né? Eles têm essa resistência. Inclusive na Copa do Mundo se falava muito no cuidado que as pessoas tinham que ter, na forma de vestimenta, eles são muito tradicionais, apesar deles defenderem, né, os direitos e liberdade do cidadão da Rússia, né? E eles também, isso dentro da Constituição do país, e eles também são um país signatário do direito universal dos direitos humanos. Então, deveriam respeitar mais, mas eles não aceitam muito ainda os homossexuais, tá? É um país ainda muito tradicional em relação a isso. Existem muitos problemas com homossexuais, eu mostro aí nessas imagens, tá? E outro grande problema da Rússia, pessoal, é o apoio ao governo do ditador Bashar al-Assad. O ditador Bashar al-Assad está na Síria desde a década de 70, a família dele, né? Então, na época, na Guerra Fria, o pai do Bashar al-Assad trocou favores com a Rússia, né? A Rússia disse que defenderia a Síria, né? Em troca disso, eles têm uma base militar em Tartus, né? A base de Tartus, desculpa, no Mediterrâneo. Essa base chamada de Tartus, ela está no Mediterrâneo, é um acesso que a Rússia praticamente não tem, e como ter essa forma de acesso ao Mediterrâneo é importante, né, para a guerra, né, para alguma guerra, ou até mesmo para uma posição geográfica importante, eles fizeram essa troca, tá? Então, a Síria liberou essa base de Tartus no Mediterrâneo, em troca disso, a Rússia prometeu defender aí os sírios e faz até hoje, né? Isso é uma grande polêmica, tá? Conflitos com a Ucrânia, pela região da Crimeia, desde 2014, a gente vai ver isso mais na frente, eu não vou detalhar muito, mas só para a gente poder saber, a Rússia não tem uma relação muito boa com a Ucrânia, tá? Em 2014, a Crimeia, né, passou a ser dos russos, né? E essa Crimeia antes era uma região da Ucrânia. Vocês vão ver que ela tem uma posição geopolítica também muito importante dentro do cenário internacional, tá? E aí, galera, vamos aqui para os tigres asiáticos, né? Ou chamados também de NPI, Novos Países Industrializados. Então, a prova pode vir com o nome Tigres Asiáticos ou como o nome Novos Países Industrializados, tá? Quem são esses países, tá, pessoal? Eu tenho aí exemplo, né, aí nas imagens, tá? Eu tenho Coreia do Sul, Taiwan, também chamado de Formosa, Singapura e Hong Kong. São chamados de tigres asiáticos de primeira geração. Está aqui a bandeira aqui com as imagens, tá? A partir da década de 70, alguns países do Sudeste Asiático, até então eles eram de economia agrária, escassos recursos minerais ou combustíveis fósseis, eles tinham uma população pouco numerosa, altos índices de analfabetismo, limitação industrial, restrito mercado consumidor. Veja que era um país que não tinha uma condição de vida muito boa. Esses países passaram por um rápido processo de industrialização e crescimento econômico, ajudado principalmente pelo Japão e pelos Estados Unidos. A gente vai ver isso mais na frente, tá? Aí eu tenho a bandeira dos principais países, né? Esses são os de primeira geração. Vocês vão ver que existe hoje tigres de segunda geração, tá? Então, essas nações, pessoal, elas pensaram em métodos diferentes para o seu desenvolvimento econômico, mas eles tiveram também aspectos comuns. Primeiro, forte apoio do governo. Eu tinha ditaduras, né, governos ditatoriais ou governos muito rigorosos, ajudaram no progresso desses países, né, proporcionando infraestrutura necessária como transporte, comunicação e energia, financiamento das instalações industriais, alto investimento em educação e qualificação profissional. Esse é o grande ponto. A partir do momento que esses países começaram a investir em educação, eles tinham uma mão de obra qualificada, ou basicamente qualificada, por um preço muito barato. É claro que isso ia atrair muitas indústrias de fora, tá? Além disso, né, esses países eles fizeram um incentivo para que as empresas de fora viessem para o seu país. Eu tenho aí doação de terrenos, eu já falei isso em outras aulas, né? No segundo ano, por exemplo, quando eu falei de Maracanaú, Maracanaú doa terrenos para que as pessoas instalem suas indústrias lá. É um exemplo, né,
para que seja um incentivo para que a indústria se instale lá. E eu tenho isenção de impostos. Veja que a isenção de impostos, claro que vai atrair empresas de fora. E esses países, pessoal, eles tiveram todo um parque industrial destinado ao mercado externo. Essa era a ideia, essa abertura do mercado. Olha, com mão de obra muito barata, isso iria atrair o investimento estrangeiro para que eu pudesse ter, né, essa venda para o mercado externo. Então, eles se basearam muito, né, nessa venda para o mercado externo. Olha o resultado, né? Qual foi o resultado dessas ideias que eles tiveram? Primeiro, resultados espetaculares. Então, eles começaram a crescer muito economicamente. Por isso que eu chamo de tigre, né? Tigres asiáticos. Estão na Ásia, são tigres pela agilidade, né? Pela rapidez desse crescimento. O crescimento aí foi vertiginoso, tá? Falando economicamente, né? Muito rápido esse crescimento. Melhoria na qualidade de vida da população, aumento da renda salarial, diminuição do desemprego, queda acentuada do analfabetismo e da pobreza. Então, olha como melhorou a vida deles. E aí, o que aconteceu, tá? Além das empresas estrangeiras entrarem no país, de todas as medidas que foram adotadas, existem fatores externos e internos que também contribuíram para o crescimento dos tigres asiáticos. É importante a gente destacar isso, tá? Quais são os fatores internos, né? Quais foram os fatores positivos internos que ajudaram os tigres asiáticos? Mão de obra barata e relativamente qualificada e disciplinada, né? Uma mão de obra que queria trabalhar muitas horas, rapidamente. Ótima condição para a produção interna, né? Aumentou a produtividade e competitividade no mercado internacional. Governos autoritários ou ditatoriais também garantiram a implantação dessa política. A gente falou em um slide anterior. São fatores internos, tem mais, tá? Uma organização trabalhista muito frágil, ou seja, poderiam explorar o trabalhador. Então, um exemplo aí, tá? Os trabalhadores não tinham direitos trabalhistas, proibição de greve, proibição de férias, né? Aliás, desculpa, proibição de greves e férias de uma semana, tá? Então, imagina, a gente tem um mês de férias, né? Durante 12 meses trabalhados, a gente tem direito a um mês de férias, a gente acha pouquíssimo. Eles tinham direito só a uma semana de férias, tá? Infraestrutura modernizada, legislação ambiental permissiva. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Porque geralmente quando você vai implantar uma empresa, você tem que passar por todo um processo burocrático, você vai pagar por isso, para cumprir toda uma legislação ambiental que o país exige. Se o país exigir muito, o custo é muito alto. Quando a legislação ambiental é permissiva, o custo é mínimo. Então isso também atrai as empresas de fora, tá? Fatores externos. Como eu falei, né, anteriormente, o Japão foi essencial no crescimento dos tigres, tá? No contexto econômico e geopolítico, nas décadas de 70 e 80, houve uma atração de investimento estrangeiro aos tigres asiáticos, tá? Havia uma proximidade com o Japão, né? O Japão estava em plena ascensão, né? A guerra tinha acabado, o Japão já tinha conseguido se reconstruir, o Japão estava em grande crescimento. E aí, como era muito barato instalar as empresas aqui, mão de obra muito barata, muitas empresas japonesas foram para esses territórios, né? Então isso fez com que crescesse muito, né, esses países. Então o Japão foi essencial nesse crescimento dos tigres, tá? Outro fator, também que é um fator externo importantíssimo, esse, o mais importante de todo, foi que os Estados Unidos apoiaram esses países no seu crescimento. Então os Estados Unidos, pessoal, aqui é uma imagem, né, durante a Guerra Fria, né? Aqui eu tenho o capitalismo de um lado, o RSS do outro como socialista, e eu tenho um grande investimento o investimento dos Estados Unidos nessa região. Por quê? Porque existiam já algumas localidades, tá, que começaram a virar socialistas, por exemplo, Coreia do Norte, Vietnã, Laos e Camboja, né? Esses eram influenciados pelos soviéticos e chineses no auge da Guerra Fria. E os Estados Unidos não queriam perder esse espaço, então eles começaram a investir nesses países, né, para não perder espaço e, logicamente, ter uma economia capitalista. Fazer com que o capitalismo crescesse mais ainda e o capitalismo ganhasse, né, esse processo. E foi o que aconteceu, né? Hoje nós somos praticamente um mundo capitalista. E aí, pessoal, nós temos hoje os novos tigres asiáticos, tá? Durante a década de 80, né, depois de um grande crescimento dos tigres, o próprio Japão e os tigres asiáticos de primeira geração começaram a investir em outras economias. E essas economias também cresceram de forma acelerada. Essas economias voltadas muito para a cultura do arroz, para você ter ideia. Então, muito agrária. Mas aí, com esse investimento dos tigres e do Japão, eles começaram a crescer também industrialmente falando.
Então eu tenho Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas e Vietnã. Esses são os tigres de nova geração, né? São novos tigres asiáticos, mas também chamados de tigres de segunda geração, ok, pessoal? Então é importante essa matéria. Tigres asiáticos às vezes costumam cair muito em prova, a Rússia cai alguma coisa, mas é importante a gente ter isso sempre em mente, tá, gente? Então é isso, tá, gente? Isso aqui é uma ajuda. Leia as páginas do livro 148 até a página 153. Assista essa aula no YouTube quantas vezes você quiser. E muito obrigado, saudades, fiquem em casa, se cuidem. Muito obrigado pela atenção.